Boa noite. Pastora Cristiana, me chama aí. Aí, muito bem. Ai, meu Deus, que negócio é esse? Tá de cabeça para baixo aí? Não, Tá você certo agora tá para de você? lado. Você agora tá de lado, Cristiana. Não, Ai, meu Deus, vou para mim, sair e vou entrar de novo. É. só virar o celular, menina. Já virei, Marli. Vira de novo para ficar certo. Aí, agora ficou certo. Isso. Aí, muito bom. Tá certo. Então, boa noite, né, pessoal? Vamos ver aí quem tá chegando. A turminha que tá chegando aí no Papo do Céu com as pastoras, né? Quero agradecer todo mundo que está chegando aí nessa live, né? Hoje nós vamos conversar, vamos continuar a, a conversar a respeito que igreja queremos ser após a pandemia, né? Que igreja nós queremos ser após a pandemia? Na semana passada, a gente já viu alguma coisa a respeito disso, né? A gente trabalhou bastante na semana passada, foi muito bom, né? Então, eu quero pedir para você ir compartilhando aí, compartilha aí com o pessoal, né, da igreja, tá aí, ó, seja bem-vindo, pastor Arlindo, Chiru, Ana Lúcia, tá o povo aí entrando, né? Nós vamos conversar, vamos continuar a conversar a respeito que igreja queremos ser após a pandemia, né? Que igreja nós queremos ser... Você tem que tirar o som, Cristiano. Né? Ai, oh, meu Deus, que coisa, Jeová. Seja bem-vindo aí, pastor Arlindo, que está com a gente, né? Que Bom, igreja gente. Bora lá, né? Vamos chegando aí, né? Vamos chegando para a gente poder ter esse papo do céu com as pastoras aí, né? E vamos conversar a respeito das coisas que realmente valem a pena, né? Daquilo que realmente vale a pena. E na semana passada, eu quero relembrar rapidamente, né? Alguns pontos que a gente conversou na semana passada. E uma das coisas que nós conversamos na semana passada foi a respeito da missão da Batista Restauração, né? A Batista Restauração, ela tem uma missão, né? E a gente viu que a gente fala muito pouco e a gente precisa falar mais a respeito da nossa missão. Que igreja nós queremos ser após a pandemia? Uma igreja viva. A gente quer ser uma igreja viva. Uma igreja que cumpre a missão, né? Porque Deus, por meio de Jesus, ele nos deu uma ordem só. Nós não temos uma montoeira de coisa para fazer, a gente tem uma coisa só para fazer. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos, né? Então, nós temos uma ordem só, compartilhar a respeito de Jesus. E agora a gente tem uma ferramenta extraordinária, né? Que é a internet, o Facebook, porque a gente estava dentro da igreja, né? Uma das coisas que a pandemia nos trouxe, coisas positivas que a pandemia nos trouxe, foi essa a oportunidade que nós temos de poder fazer uma live, de poder discutir um assunto, de poder conversar,
de poder fazer um devocional ao vivo com pessoas, de poder deixar. Isso a gente não tinha. A gente não tinha essa visão, né? A gente estava na mídia, tinha site, tinha Facebook, todo mundo tinha, mas a gente não estava como igreja imbuído nisso. Então, agora a pandemia trouxe essa nova visão para a igreja, nessa questão toda, e eu conto isso como uma questão positiva. Mas que igreja queremos ser após a pandemia? É a igreja viva, uma igreja contagiante, uma igreja que continua cumprindo a missão de Jesus, né? E aí a missão da Batista Restauração, cada igreja tem uma missão, tem uma visão, mas nós temos uma missão que está no nosso banner, ali no nosso templo, no local onde a gente se reúne como igreja. E a nossa missão é, né, exaltar e adorar a Deus. É o primeiro... Por que a Batista Restauração existe neste lugar? Primeira coisa que ela existe, para exaltar e adorar a Deus. Segunda questão, para que ela existe? Para evangelizar o pecador, porque é a única ordem que Jesus nos deu. Ide por todo mundo. Jesus só mandou fazer isso, não mandou fazer outra coisa. Então, evangelizar o pecador. Terceira coisa que a Batista Restauração existe, equipar os salvos, equipar os santos, equipar as pessoas para que elas possam andar numa vida de transformação, numa vida cheia do Espírito Santo. Então, para que a Batista Restauração existe? Para ensinar, para equipar, para instruir, para mostrar para a pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que se tornou filho, como andar com o Pai Celestial. Então, essa é uma tarefa da missão da Batista Restauração. E a quarta coisa que está imbuído na missão da Batista Restauração é restaurar a alma ferida. A gente sabe que a pessoa, quando chega até Jesus, muitos de nós chegam feridos, maltratados emocionalmente, disfuncionais, né? Muitos de nós vêm de uma família disfuncional, e aí você tem uma série de consequências, uma série de sequelas. Então, faz parte da espinha dorsal da Batista Restauração restaurar a alma ferida. Então, tudo que você vai ver as pastoras da igreja fazendo na igreja está dentro dessa espinha dorsal da nossa missão. É exaltar e adorar a Deus, evangelizar o pecador. Evangelismo precisa fazer parte da nossa vida diária. Equipar os santos, instruir, ensinar, seja por meio de escola bíblica, seja por meio de oficina do saber, seja por meio de discipulado individual, discipulado em grupo, instruir. Essa é a missão. E restaurar a alma ferida. E aí a gente vai, né, promovendo alguns cursos na área de restauração da alma ferida, para que todos possam ser alcançados. Então, quando as pastoras programam, quando elas planejam em cima dessa espinha dorsal que a igreja tem, para que ela existe. Né? E hoje a gente vai falar dentro disso, quero passar aí a palavra para a pastora Cristiana, a gente vai falar que para fazer isso tudo acontecer, a gente precisa de um ingrediente que é fundamental, tá? A gente precisa de um ingrediente fundamental para fazer com que todas esses quatro fatores aconteçam na missão da igreja, tá? E aí a pastora vai falar para nós agora um pouquinho a respeito desse ingrediente que precisa, né? Amém. A graça, a paz, a misericórdia para aqueles que estão aqui conosco nessa noite. Mas um dos pontos tão importantes, não só para nós termos uma igreja que quer impactar este mundo, mas como eu, uma pessoa, uma serva de Cristo, posso
fazer com que essa igreja seja impactante. Meus queridos, não tem como nós fazermos isso se nós não tivermos coragem. Há muitos anos atrás, eu participei de um retiro, quando eu era adolescente, e o retiro, ele falava assim, coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença. Esse era o slogan do retiro, há muitos anos atrás. Eu lembro do retiro, eu estava nele. Você estava nele, pastora? Então, eu estava. Tudo que a gente for fazer que é relevante tem que ter coragem. E a gente tem essa missão de impactar o mundo, de levar as boas novas do Evangelho, mas aí nós nos deparamos com tantos medos e às vezes tantas impossibilidades, e não chega a ser medos que nos paralisam, mas situações que não permitem que a gente cumpra aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? O que Deus nos chamou para fazer? Para ser luz, onde quer que nós estejamos. Então, por que nós não conseguimos, muitas vezes, fazer isso? Porque muitas vezes nós temos medo do compromisso, medo de perder a sua própria vida, os seus gostos, porque ainda parece que o mundo nos atrai, né? Então, assim, eu vou aí, mas assim, né? Eu não vou assumir muita coisa, tá? Mas eu tô aqui. Então, a gente às vezes não tem coragem para assumir que esse Jesus, que esse Deus é Senhor da nossa vida e que tudo que nós temos é dele e que nós somos dele e que devemos servi-lo. Então, nós somos, sabe o quê? Covardes. Porque não assumimos esse senhorio do Senhor e que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida nesse sentido, né? Lá em 2 Timóteo, eu coloquei isso na propaganda das mídias, diz o seguinte, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, isso aqui é Paulo escrevendo para Timóteo. Você sabe onde é que Paulo estava quando ele escreveu isso para Timóteo? Ele estava numa prisão, num calabouço. E todo mundo ali começou a ficar com medo, acovardado. Tinha gente que não queria mais nem chegar perto de Paulo, estava com vergonha, como ele está preso. Olha só como que se dão as coisas no nosso coração. Eu não quero, então, eu vou me comprometer até certo ponto. Meu Deus, Paulo, aquele homem está no... Não, eu não vou. Muita gente começou a ficar com vergonha dele. Muita gente não teve coragem de assumir que também era cristão, que também se solidarizava, que também estava com ele, mesmo ele estando naquela situação. Então, Paulo, lá naquele calabouço, ele fala assim, olha, Deus não te deu, Timóteo, que era um jovem pastor, né? Timóteo era um jovem pastor. Deus não te deu espírito de temor, mas de equilíbrio, de poder e ousadia. Irmãos, é muito fácil a gente falar isso, né? Quando a gente está numa situação confortável na nossa casa, mas escrever isso de um calabouço é uma firmeza, é um alto nível de compromisso, é um alto nível de fé, é uma pessoa que está disposta até a morrer por amor a Cristo. E quando a gente fala que a gente quer impactar, né, que a gente quer ser uma igreja, a pastora tem falado assim, que igreja nós queremos ser após a pandemia, mas eu quero trazer uma outra junto com essa. Que igreja eu quero ser agora na pandemia? Que homem e mulher eu quero ser agora na pandemia? Que tipo de pessoa eu quero ser nesta pandemia? A pessoa que vai, leva um pão, que dispõe os seus bens, uma pessoa que vai, leva a mensagem, que dá o ombro amigo, que está interessado em atender o próximo. Então, esse Deus que é poderoso, ele nos chamou para esse ministério de compromisso e coragem. E às vezes a gente se sente, né, ali na trincheira, só se defendendo, não fazendo tantas coisas que o Senhor gostaria que a gente fizesse. E eu me deparei com tantos versículos aqui. E eu queria compartilhar mais um com você antes de devolver a palavra para a pastora Marli. Diz o seguinte, Romanos 8,15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos,
Abba, Pai. Somos filhos amados do Deus Altíssimo. E esse Jesus precisa ter relevância dentro de nós, para que a gente possa impactar este mundo da forma certa, como Igreja Batista Restauração. Pastora Marli. É interessante quando a gente pensa nessa questão de ser uma igreja impactante, né? E ser uma igreja agora, já. Sermos essa igreja encorajada para fazer a diferença no meio que a gente está vivendo. Mas eu vou novamente chamar a atenção para que a gente possa compreender a missão que Jesus nos deu, que é ide, compartilhar do amor de Jesus. O nosso coração como igreja, ele arde quando eu compartilho o amor de Jesus. É interessante que desde a semana passada, quando eu comecei a pensar sobre isso, na missão da igreja na Terra, na missão da Igreja Batista Restauração aqui na Terra, né? No nosso bairro, no nosso lugar onde a gente está. E eu comecei a perceber que a gente fala muito pouco a respeito de evangelização. A gente fala muito pouco a respeito de evangelismo. A gente fala muito pouco, e aí Deus trouxe essa questão muito forte no meu coração, de que igreja queremos ser, que igreja somos. É uma igreja que nós temos ardor no nosso coração, queima no nosso coração o desejo de compartilhar Jesus com o meu vizinho, com as pessoas, e aí até inclusive a pastora Cristiana colocou o desafio de, na quinta-feira, nas salas de oração, a gente trazer 5 nomes de pessoas não crentes. Ou será que você é uma igreja para dentro de você mesmo? Eu quero que você pense sobre isso. Você é uma igreja para dentro de você mesmo? Porque a gente se perde nisso. Veja, a gente se perde porque a gente fica ministrando para nós, ministrando para dentro, ministrando para as pessoas que estão ali. Mas essa não é a igreja viva. A igreja viva é a igreja que compartilha Jesus, é a igreja ambulante, a igreja que compartilha Jesus para cumprir a missão, para cumprir a obra de Deus na terra. Então, se eu não falo do amor de Jesus para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu colega, o que me falta? Me falta coragem, como a pastora Cristiana colocou? É isso que está me faltando? Eu tenho vergonha de falar. Cuidado! Porque lá em Apocalipse, no capítulo 22, vai dizer que o tímido, o envergonhado, não herdará o reino dos céus. Então, nós precisamos pensar como igreja hoje, a igreja do agora, a igreja do hoje. O que me impede de compartilhar de Jesus? Se essa é a única missão que Deus me deu, se é a única tarefa que eu tenho aqui na Terra, a única coisa que o Senhor mandou eu fazer foi isso, foi compartilhar do amor dele, foi ensinar e batizar e ir por todo mundo, onde é o lugar. E daí na semana passada eu coloquei para vocês, né, que o todo mundo meu é o lugar onde eu estou. É a minha casa, é os meus vizinhos, é as pessoas com quem eu me relaciono. Mas a igreja do hoje, a igreja da pós-modernidade, ela está doente. A igreja da pós-modernidade, ela adoeceu. Porque ela se fechou dentro de 4 paredes e ela acredita que tudo deve ser para ela. A igreja da pós-modernidade é uma igreja consumista. É uma igreja, né, como eu falei também na semana passada, quero retomar isso, porque isso é muito importante, gente. É uma igreja que assiste culto. Então, nós não assistimos culto, nós prestamos um culto de adoração ao nosso Deus. É a primeira
o primeiro ponto da nossa missão, né? Exaltar e adorar a Deus. Como nós fazemos isso? Quando a igreja se reúne na comunidade de fé, quando ela está junta, ela adora e exalta a Deus. Então, você não assiste culto, você está prestando o seu culto a Deus. Você presta culto ao Senhor. Então, a igreja da pós-modernidade, ela virou consumista. E nós precisamos quebrar esses grilhões do inferno. Isso são grilhões do inferno que nos acorrentam, que nos atormentam, que impedem a gente de compartilhar Jesus, que nos rouba de nós o ardor pela alma perdida. Eu me lembro de um tempo, não sei se a pastora Cristiana vai lembrar, porque eu tenho bem mais idade do que a pastora, né? Vamos concordar que ela é bem Muito mais mais, jovem olha, que eu, né? muito, muito, Mas muito mais idade, meu Deus, eu me lembro de um dezenas de anos. tempo, eu me lembro de um tempo lá em Sidrolândia, eu fiquei 2 anos na igreja de Sidrolândia, e lá a gente tinha uma coisa assim maravilhosa, porque aos domingos à tarde o pessoal saía para fazer evangelismo, para entregar folheto, para convidar para culto. A juventude, os adolescentes saíam para isso, porque isso era a coisa principal que precisava acontecer. Hoje, na pós-modernidade, você não sai, mas você tem uma baita de uma ferramenta que é o Facebook. Você pode compartilhar as mensagens, você pode convidar, fazer uma comunicação afetiva, convidando alguém para o culto, convidando alguém para ouvir uma mensagem, né? Uma palavra, alguma coisa nesse sentido. E essa questão tem que arder no meu e no teu coração. Me preocupa muito quando eu leio ou quando eu me lembro, como agora estou lembrando, está vindo na minha mente aqui, João 15. Cara, eu não sei o que você sente quando você lê João 15, mas eu fico atemorizada quando eu leio João capítulo 15. Porque João capítulo 15, Jesus é enfático. Ele diz, olha, as minhas ovelhas precisam dar fruto. Ah? Precisa frutificar, porque aquela que não frutifica, ele vai cortar e vai lançar fora. Quando você lê João 15, o que você pensa? Como que é para você ler João 15? Quando você ouve João 15 numa pregação, num sermão, como que é? Como é que você encara essa leitura da palavra de Deus? Para dentro ou para fora? Como você encara? Você consegue olhar as suas mãos e você consegue contar os frutos que você tem? Os frutos que você tem não é aquele fruto do Espírito Santo, o fruto que o Espírito Santo desenvolve em nós, que ele nos dá, que é o amor e é manifestado através da paz, da alegria, do domínio próprio, da longanimidade, da benignidade. Não é esse fruto que Jesus está falando. Jesus está falando de um outro fruto. Jesus está falando de uma vida de fé produtiva. Uma vida de fé que não vive para si mesmo. Porque o nosso Deus é uma trindade. Ele é um Deus de comunhão. E nós não recebemos o presente da salvação para escondê-lo, para guardá-lo. Lembra quando Jesus vai falando lá em Lucas, a partir do capítulo 15, que ele, acredito que é no 15, que ele fala da dracma perdida, ele fala das 100 ovelhas, ele fala do filho pródigo. Tudo isso é vida produtiva.
A viúva foi procurar a dracma que tinha perdido. Enquanto ela não achou a dracma, ela não sossegou. Porque é vida de fé produtiva. E vida de fé produtiva só acontece quando você tem coragem para compartilhar Jesus com alguém, para falar da sua vida de fé com alguém, para você se importar. E sabe onde é que começa tudo isso? Uma vida de fé produtiva, uma vida encorajada pelo Espírito Santo, começa no momento em que você começa a orar por pessoas que você conhece, que é do teu convívio, e você sabe que não tem Jesus. Você sabe que aquela pessoa está envolvida com idolatria, você sabe que aquela pessoa está envolvida com uma seita, você sabe que aquela pessoa está envolvida com tudo menos com o evangelho da salvação, o evangelho vivo e verdadeiro de Jesus Cristo. E aí você começa a orar por essa pessoa. E quando a gente começa a orar por pessoas que não conhecem Jesus, quando a gente começa a orar, o nosso coração começa a arder por aquelas vidas. A gente começa a se importar. E aí a gente começa a viver o evangelho de fato e de verdade. Porque o evangelho não é para dentro, o evangelho é para fora. Então, o que me falta para ter uma vida produtiva? O que me falta para ter uma vida produtiva? Coragem? Falta coragem? Eu preciso orar e buscar. Senhor, eu não tenho coragem de falar de Jesus para ninguém. Eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Eu não consigo compartilhar aquilo que Jesus é na minha vida. Eu tenho timidez, eu tenho dificuldade. Você precisa orar sobre isso. Precisa pedir a Deus que Deus te liberte. Porque Jesus não te salvou para você se trancar em 4 paredes e viver para si mesmo. Jesus te salvou, Jesus me salvou para que a gente possa viver para ganhar o mundo para Ele. Essa é a nossa tarefa, ganhar o mundo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ensinai, batizai. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, eu quero deixar contigo essa meditação nessa noite, né? A gente quer que você pense sobre isso. A tua vida de fé, ela tem sido produtiva? Você tem coragem de contar quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Tem coragem para fazer isso? Tem uma peça que a Cristiana fez lá na IBBU e depois a gente já fez ela aqui. Os meninos já fizeram aqui na igreja, logo no começo. Acho que foi no 2º ano da igreja, as meninas minhas fizeram essa peça, que é Mãos Vazias. Essa peça ela é impactante, porque ela mostra essa realidade de uma vida produtiva. Ela mostra a luz da palavra de Deus, o que acontece com aquela pessoa que não tem uma fé ativa, uma fé produtiva, que não faz nada para compartilhar Jesus, que não faz nada. E quando eu digo nada, gente, é nada mesmo. Por quê? Porque não arde no coração da pessoa. A pessoa não se preocupa se a pessoa vai morrer e vai para o inferno. Entende? E não foi isso que Jesus chamou. Jesus não nos chamou para vivermos egoisticamente a nossa vida cristã. Jesus nos chamou para sermos influenciadores, contagiantes, pessoas extraordinárias que fazem coisas extraordinárias. E qual é a coisa mais extraordinária na face da terra? É você falar do amor de Jesus para alguém, a pessoa conhecer Jesus e ir para a eternidade com você. Porque são os amigos para a eternidade. Não é mesmo, pastora Cristiana? Isso, verdade. Tem um versículo, tem aqui um versículo, pastor. Mas temos esse tesouro em vasos de barro
para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A nossa vida, a vida que a gente tem que viver aqui, é a vida que manifesta o poder de Deus. E manifestar o poder de Deus é levar essa mensagem, é levar a mensagem que liberta, é levar a mensagem que quebra os grilhões sobre a vida das pessoas e que traz salvação em nome de Jesus, né? É isso mesmo. Eu quero terminar, né, essa live, não sei quanto tempo a gente já está, e você pode colocar aí nos comentários se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de sugerir um tema para a próxima terça-feira do Papo do Céu com as Pastoras, né? Você pode colocar aí nos comentários para a gente, que a gente vai amar ouvir você. Mas eu quero terminar essa live de hoje com a palavra de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 2 a 5. É um texto que tem ardido no meu coração, tá? Porque como a pastora falou, o momento que o apóstolo Paulo estava preso e ele ensinando o jovem pastor Timóteo, e ele dá essa orientação para o Timóteo que eu quero trazer para a nossa vida. Diz assim: pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo, lá na igreja primitiva, estava falando desse tempo da pós-modernidade. Esse tempo que a gente está vivendo hoje. Que não suporta a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É o que a gente mais tem hoje na igreja pós-moderna. Como a gente tem? Cristãos, crentes, que não param em lugar nenhum. Não cria raiz em lugar nenhum. Por quê? Porque fica procurando uma pregação que se adeque à sua maneira de pensar. E não existe tal. Não existe tal pregação. Porque só existe uma pregação. De Gênesis a Apocalipse. É o ID de Jesus. É a salvação que Cristo nos dá. Então, não adianta ficar correndo de um lado para o outro. E Paulo continua, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, olha o conselho para nós aqui, vamos pegar para nós, né? Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Faça a obra de um evangelista, porque só tem isso para fazer, gente. A vida da igreja, a vida cristã, ela só tem isso para fazer. É evangelizar. Foi o conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Falou para Timóteo, ó Timóteo, prega a palavra. Em tempo e fora de tempo, prega a palavra.
repreende, corrija quem não quer saber de Jesus, corrija quem está caminhando a passos largos para o inferno, repreenda com a sua doutrina, porque virá um tempo em que o povo vai ter coceira no ouvido para ouvir aquilo que quer, para ouvir aquilo que quer. A gente não tem aí, gente, a gente tem aí um pessoal das igrejas neotestamentais que eles, né? Eu saí de lá porque era uma petição de dinheiro, ficava pedindo dinheiro o tempo todo, pedindo dinheiro, e eu resolvi sair de lá por causa do dinheiro. Não é assim? Então, a pessoa fica buscando um lugar para servir a Deus. Gente, não existe isso. O lugar não faz diferença alguma, porque a missão não muda. A mesma missão que os neotestamentais têm de levar pessoas para Cristo é a mesma que a Batista tem, que a Presbiteriana tem, que a Assembleia de Deus tem, porque só tem um texto, Mateus, capítulo 28, 19 a 30. Só tem esse. Não tem outro. A missão para as igrejas são a mesma, é a mesma coisa. Então, ficar mudando de igreja, ficar mudando de galho para galho, ficar indo para cá, indo para lá, querendo fugir, né? Eu fico pensando o seguinte, ó, eu penso assim, não sei se a pastora Cristiana vai concordar comigo, mas eu penso assim, tem uma missão só para cumprir. Eu preciso ser uma pessoa, um crente produtivo. Aí eu tenho que fazer o que tem que acontecer na minha vida. Eu preciso produzir, eu preciso ganhar pessoas para Jesus, eu preciso compartilhar de Jesus para as pessoas. Aí eu não consigo, eu não dou conta, eu não quero, eu não oro o suficiente, eu não tenho uma vida ativa o suficiente. Então eu vou procurar outra igreja, porque daí eu não vou precisar prestar conta disso. Então fica mais fácil, eu vou para outra. Quem sabe lá na outra não vai ser me cobrado isso. Só que, gente, não adianta mudar de endereço. Igreja só muda o endereço. A missão da igreja é a mesma em todo lugar. Se ela for uma igreja que prega a palavra do Senhor, ela tem a regra de prática e fé, a missão dela em todo lugar vai ser a mesma. Não adianta ficar pulando de igreja em igreja. Por isso que Paulo fala aqui, Timóteo, faz aquilo que tem para fazer. Faz a obra do evangelista. É isso que tem que fazer. Não se preocupe com aqueles que estão fugindo, caindo fora, saindo. Não se preocupa. Se preocupa em fazer a obra do evangelista, em compartilhar de Jesus com as pessoas. Então, a igreja que nós queremos ser agora na pandemia é essa igreja que compartilha de Jesus. Essa igreja que fala do amor de Jesus. Isso, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu estava contando antes, acabei pulando e não contei para vocês, né? Foi por conta disso que eu resolvi utilizar do Facebook e todo dia fazer um devocionalzinho pequeno de 15 minutinhos falando um devocional evangelístico, oportunizando para alguém ouvir a palavra de salvação. E essa semana eu estou falando a respeito do amor de Deus. E aí eu estou pedindo para todo mundo compartilhar. Porque às vezes você não tem o dom de falar com alguém e você não sabe como, mas você pode ser o dedo de compartilhar com aquela pessoa que vai ouvir e o Espírito Santo vai fazer o restante da palavra, né? Vai fazer aquilo que é importante. Por que, pastora, que você decidiu fazer isso? Porque eu me senti cobrada pelo Espírito Santo de Deus. Como eu posso falar para a igreja que nós precisamos evangelizar, que nós precisamos cumprir o ID de Jesus, que só tem uma missão, e eu faço o quê? E eu faço o quê? Além de orar pelos meus vizinhos que não são crentes, eu preciso compartilhar o pouco que eu sei com as pessoas e preciso oportunizar. Então, se Deus me deu uma habilidade de falar, se eu não tenho timidez com a câmera, por que não usar 15 minutinhos e compartilhar do amor de Jesus, gente?
Então, a gente começa a refletir e Deus começa a falar conosco. E Deus começa a nos dar a direção. E a gente precisa parar para ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Aquilo que estiver à tua mão para fazer, faz. Se na tua mão para fazer estiver compartilhar o amor de Deus, uma mensagem curta, breve, compartilha. Mas o importante é que você oportunize alguém de ouvir a mensagem de salvação do Senhor. Pastora Cristiana, fala para nós. Oi. Diga para nós aí as suas estratégias. Desde o dia que você mudou, você me contou, lá na sua rua, né? Você tem um grande desafio. Conta aí para os irmãos que estão assistindo a gente. Eu tenho. Eu tô, com os nomes que eu tô orando, pastora? É? A Então, sua eu tô vizinha da orando, frente lá, como é que você faz lá com a vizinha? eu ofereço pão. Agora ela tá sumidinha, mas quando ela tá aí, eu tomo café com ela. Ela tem uma grande santa, assim, né, na casa dela, e eu intercedo por ela, pelo meu vizinho aqui, pelo meu outro, pela dona da loja. Então, eu sempre estou de olho, porque eu sei que se eu não abrir a boca, se eles não tiverem oportunidade de falar do amor de Deus, eles vão perecer, né? E 1 Coríntios 16, 13 diz assim, ó, para nós, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E eu acrescento uma palavra aqui, ó, cumpram o propósito que Deus deu para nós, né? De sermos bênção onde quer que nós estejamos. É verdade. Então, gente, né? Quem chegou aí, a gente nem viu, né, Cristiana? Quem chegou aí com a gente, né? Não vi, não deu para ver. Mas tá a Letícia, tá a Ivana. Ivana, manda um abraço para o Josué. Eu tô morrendo de saudade de Josué. Você não traz ele aqui nem para dar oi pra gente na Rede Almar, Ivana? Irmão Edilson tá aí? Tudo bom, Irmão irmão Edilson? Edilson? Olha, Tá. o Edilson, oi, irmão Edilson, Deus abençoe sua vida. O Fabiano, que eu não conheço, devo conhecer, não sei o nome, o Jeff, não sei qual é o Jeff, né? A Maria Aparecida está aí com a gente. A Cristiana está aqui com a gente. Ai, lindo! O Chiru, a Ana Lúcia, que bênção, né? Que bênção esse pessoal que veio aqui compartilhar conosco esse momento, né? Que maravilhoso, né? Que Deus possa estar nos abençoando. Vamos refletir, gente. Vamos refletir nessa coragem que nós precisamos para ter uma fé, uma vida de fé produtiva, né? E semana que vem a gente volta com o assunto. A Luzinete. Oi, Luzi! Como que tá o Azaf? Tudo bem? Manda um beijão pro Azaf, que a pastora Marli está mandando para ele, né? Luzinete, ela assiste todo o culto da Flavinha, ela coloca lá para as crianças, e a Flavinha tem se, né? Tem feito coisas lindas aí para as nossas crianças, né? Que bênção, que bênção. Glória a Deus, né? Então, quero agradecer por você que esteve aqui conosco hoje à noite, né? Que Deus abençoe sua vida. E aí a gente podia chamar alguém que está aí para orar, né? Quem que quer entrar aí para a gente orar? Podia ser uma terceira pessoa aí para orar para nós. Vou botar o Edilson. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo chamar o Edilson aqui. Não consigo chamar ele tem que me chamar aí. Fala para ele pedir para participar. Tá? Ele tem que pedir para participar. Edilson, pede para participar aí para mim, que eu vou te. Você vai orar para ter live. Não sei se ele está ouvindo. Edilson, você está ouvindo? Pede aí para participar, para eu poder chamar você, para você orar para nós, para terminar, irmão.
Ali embaixo, na tarja de baixo, tem dois bonequinhos. Verdinho, dois nominhos. É. Oi, Safi, tá assistindo também? Beleza, seja bem-vindo. É Safira? Safira Gaia, é isso? Legal, seja bem-vindo. Não, acho que o Edilson não está assistindo, não, Cristiana. Ele só deixou ali, mas acho que ele não está ouvindo, Lembra não. amanhã, pastora. Lembra amanhã da Oficina do Saber. Amanhã isso, bem lembrado. Amanhã nós temos a Oficina do Saber. O tema desse mês de agosto é mordomia cristã. Então, você que está com dificuldade financeira, ó, tem que assistir essa live da pastora Cristiana amanhã na Oficina do Saber. Você não pode perder. Porque a pastora Cristiana é fera nessa área da mordomia do cristão aí, hein? Estão aprendendo. Fera só no céu. Fera é só no céu. Então tá. Quem que estava aqui também? Outra pessoa. Pastor Arlindo, não está aí, pastor Arlindo? Entra aí. Chama aí para você orar para nós. Não sei se ele está ainda. Senão nós vamos orar, né, Cristiana? Se ninguém quer entrar aí, se ninguém quer entrar para orar para nós, né, para abençoar essa live das pastoras Papo do Céu aqui, a gente ora, né? Vai fazer o quê? Quem está assistindo aí, quem quer orar? Pode me chamar aí que eu deixo você orar. Não, pastora Cristiana, ninguém quer orar pela gente, pastora. Ninguém quer Eles orar têm pela gente. vergonha de aparecer, não é fácil. Pensa que é fácil? Para, né? Ó, o Írio! Ô, Írio! Tudo bom, Írio? Olha aí. Se você me chamar, Írio, eu boto você para orar, cara. Como que tá Campo Grande? Tudo bem? Não, ninguém quer orar pela gente, pastora. Então, pastora Cristiana, ora aí para nós. Olá, deixa eu ver. Quem é que tá dando olá? Aqui é o Írio. Írio! Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Aí. A Josélia também tá. Oi, Josélia! Como é que você tá, filha? Vamos orar, pastora. Não consigo. Quer oração. Aham. Eu não consigo colocar aqui, Cris. Oi, Josélia, tudo bem? Dá um abraço no Sobral. Ok, então, pastora, ora aí para nós, porque eu não consegui colocar ninguém aqui. Eu queria que alguém pedisse para entrar, mas... Vamos ora orar. aí para encerrar esse momento. Senhor, obrigada por este dia. Obrigada porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Obrigada pela tua fidelidade, obrigada pelo teu cuidado, obrigada porque os teus olhos estão sobre as nossas vidas. Amém, obrigada Jesus. pela salvação que há em Cristo Jesus. Amém, Obrigada Jesus. porque o Senhor é o nosso libertador. Obrigada, Senhor Deus, nós te agradecemos por essa realidade espiritual que vivemos, de sermos teus filhos amados, ó Pai. E, Pai querido, nós queremos, Senhor, colocar diante do Senhor as nossas vidas, a nossa igreja, as pessoas que estão aqui conosco, Pai. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor seja presença, Pai, real e sobrenatural na vida de cada um de nós, na vida da Igreja Batista Restauração, e que possamos viver o teu mover, ó Pai, a cada dia na tua presença. Amém, É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe. Amanhã, Oficina do Saber, 20 horas, com a pastora Cristiana. Oi, Ana Nívia, tudo bom, Ana Nívia?
E Entrou terça-feira outra. que vem, Papo do Céu. Quinta-feira a gente tem nossas salas de oração. Fica na paz e na graça do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.